Olá! Vídeo de hoje eu quero refletir aqui um pouco sobre essa nossa necessidade de validação, de reconhecimento de fora sobre as nossas ações. E refletir um pouco quando às vezes a gente tá com essa necessidade de validação desregulada, de uma maneira que às vezes a gente se impede de executar coisas ou que a gente vai muito pro fundo do poço quando essa validação não vem. Então eu vou trazer um pouco a consciência, se essa é uma questão que te visita, né, essa necessidade de ser confirmado muito, né, fora, pelos esses olhares externos, eu vou refletir sobre isso aqui. E eu vou começar essa reflexão levando a gente a entender um pouco da onde vem essa nossa necessidade de reconhecimento, de validação. E nós vamos voltar sim para o tempo da infância, quando a gente foi estruturado dentro desta visão do olhar das pessoas que nos cuidavam. Então, eu estou dizendo aqui que essa necessidade de validação, de reconhecimento das coisas boas que a gente fazia, ela foi estruturante nesse momento de formação do nosso ego, né? Do nosso euzinho mais primitivo ali. Então, a gente, dependendo do lugar que a gente nasce, da família que a gente nasce, da cultura que a gente vive, a gente foi sim recebendo um formato, né? Se eu estava numa família quadrada, eu recebi mais uma formação quadrada. Se eu estava numa família triângulo, eu recebi mais uma formação triângulo. O que eu quero dizer com isso? Que a gente vai fazendo leituras deste ambiente que eu vivo, e à medida que eu vou fazendo leituras do que agrada e foi bom, e eu recebi o amor e me senti pertencente, aninhado, eu mantenho. E aquilo que eu percebi que não agradou ou que provocou estranhamento e até distanciamento dessas pessoas que eu tanto quero reconhecimento e atenção, eu tendo a negar, a me afastar. Então, esse é um processo que é muito natural, que a gente vai vivenciando isso, né, nesse processo de formação do nosso eu. Na adolescência, isso começa então a ter um pouco mais de diferentes movimentos, porque o adolescente ele começa a perceber então daquele lugar de idealização e de seguimento até cego, muitas vezes, das orientações daquele formato, né, daquela família que a gente recebeu. Na adolescência a gente começa a abrir para essas possibilidades. E a adolescência então também é um preparo para a nossa vida adulta, porque ali a gente começa a questionar, né? A gente começa a ferver nas nossas escolhas, e isso pode nos capacitar para entrar na vida adulta com mais liberdade, autonomia e mais conexão com aquilo que a gente verdadeiramente tem agora, a possibilidade de executar e a liberdade de ser. Porque sim, na infância a gente está sujeito aos olhares dessas pessoas que nos cuidam. Então são olhares de valores, de regras de comportamento, daquilo que é tido como bom, adequado e esperado. E mais um pouquinho só. Quando a gente está nesse processo, então, de discernir o que é bom e o que não é bom, e isso vai diretamente interferir na nossa sensação de ser amado e sou uma pessoa boa, porque fiz coisas boas, certinhas, direitinha, como meu pai disse, e o amor veio, né? Às vezes a gente começa nesse processo de seleção do bom e do ruim, a se distanciar um pouco daquilo que a gente verdadeiramente é. E a gente passa a fingir muitas vezes ser algo que a gente percebe que é esperado e que atraiu esse comportamento positivo de sentir-me amado. A grande questão é, a gente faz isso para sobreviver na infância, porque está em risco algo muito grande que, se eu não sigo, há um medo, muitas vezes, que todos nós passamos, que é o medo de sentir-se abandonado, né? Deixado, relegado, né? Não pertencente. Isso para uma criança é um medo muito sério. É diferente de nós adultos, porque a gente, adulto, a gente às vezes até fala, estou me sentindo abandonado, mas a questão é, o adulto, ele nunca vai estar abandonado, porque o abandonado é uma instância da infância, porque é alguém que está incapaz de cuidar de si. Portanto, este medo que a gente experimenta na infância é um medo que às vezes nos bota muito
nesse fechamento e nessa não abertura de fazer as nossas escolhas, porque há um risco muito grande. Então a gente precisa saber que na vida adulta, então, quando a gente está se sentindo abandonado, isso já diretamente conta que algum trauma da infância está ali atuando. Porque nós adultos, né, quando a gente não está se sentindo bem, a gente pode se sentir às vezes rejeitado, julgado, criticado, acusado, enfim, né? Então, essas coisas, essas emoções, elas fazem parte, sim, deste mundo adulto. Agora, a sensação de abandono não é deste mundo adulto, por quê? Quando eu posso começar a me sentir abandonado, eu posso agora ser a pessoa que vai suprir as minhas necessidades. Eu já não preciso mais de um adulto que venha e supra essa necessidade. Só que algumas vezes, então, a gente também não tem essa clareza e a gente fica, puxa, você me abandonou. Não, nenhum outro adulto abandona um outro adulto, né? A gente pode abandonar crianças, que significa o quê? Alguém incapaz ficou, a Deus dará, vamos dizer assim. Voltando nesse pensamento, então, de que muitas vezes a gente começa, então, a fingir algo, né? A gente finge ser alguém, mediante aquilo que a gente percebeu que era esperado. A gente começa a construir a nossa primeira persona, a nossa primeira máscara, né? Para a gente realmente obter a atenção, né? Esse carinho, esse reconhecimento e esta validação. E aí, às vezes, a gente pode também começar, então, a usar muito mais o nosso pensar, a nossa razão, e se distanciar muito mais ainda do que o nosso coração, do que a nossa essência ou do que a nossa alma, como eu gravei um vídeo semana passada falando sobre essa questão da escolha, né? E da dificuldade de escolher, porque algumas vezes a gente tem muita dificuldade de escolher porque a gente já não reconhece mais os nossos anseios ou as nossas vontades, né? Que vêm do nosso coração, da nossa alma. Então, quando a gente fica muito tempo neste lugar, e também mais uma abertura aqui, conforme o tipo de educação que a gente recebeu, se foi uma educação muito mais repressora, muito mais rígida, a gente tem uma tendência maior de tentar ser aquilo que o outro espera que eu seja e me distancio muitas vezes mais naquilo que eu verdadeiramente sinto que sou. Então, sim, quando a gente tem uma educação muito no medo ou muito traumática, a gente pode hoje, na vida adulta, ter muito mais essa necessidade de validação. Por quê? Porque eu não construí esse referencial interno, ou porque muito tempo eu me afastei e eu passei a ser aquilo que eu senti que me daria o que eu precisava. E então, às vezes a gente fica muito mais, né, nessa razão de pensar e de fazer leituras de ambiente e não conseguir bancar a minha própria escolha, aquilo que vem lá de dentro de mim. E que muitas vezes agora, essas pessoas que são queridas e que estão comigo, às vezes não vão validar, às vezes vão olhar com estranheza. E se eu não tenho consciência, ou se eu não fui autorizada, porque a educação às vezes foi muito repressora, eu preciso começar a fazer isso neste momento agora da vida adulta. Então, uma das questões da dificuldade ou da busca excessiva da validação é por quê? Porque talvez eu ainda tenha essas questões traumáticas da minha infância, ou talvez eu ainda estou muito conectado à minha criança ferida lá de trás, né, que realmente se adequou, que tomou um formato que garantia, né, esse olhar externo de sim, aprovação, fez tudo certo, né? E aí hoje a gente se pega muitas vezes com a dificuldade de exercer a nossa assinatura, o nosso lugar no mundo, porque isso vai me colocar em risco de não ser bem vista, ou de alguém olhar com aquele olhar de nossa, que horror, né? Um olhar crítico que me levava naquele lugar de um abandono, de uma solidão muito grande e que a criança não tinha como sair por si só. Ela precisava de adultos que pegassem na mão dela e que ajudassem ela a sair ou a lidar com aquelas emoções. Mas, né, humanos que somos, muitas vezes não tivemos isso. Por isso, quando no presente, aqui e agora, na vida adulta, a gente busca muito mais essa necessidade de validação,
Isso significa que você precisa se conhecer um pouco mais e ir cuidando dessa criança, ou conversando, ouvindo esse vídeo aqui mesmo, percebendo que, peraí, a validação era algo que foi estruturante lá naquela época. Hoje, eu adulta, posso ir fazendo as minhas experiências, suportando, a gente tem mais recursos para suportar o incômodo que muitas vezes a gente sente quando a gente faz escolhas ou passa por experiências que não são tão agradáveis. Para a criança, isso era desestruturante, era quase a morte, né? A morte psíquica ou física, mas a psíquica. Nós adultos hoje podemos buscar recursos para a gente ser, né, aquilo que a gente tem vontade de experimentar na vida. E lidar com as frustrações, lidar com as críticas, né? Lidar com os feedbacks negativos que muitas vezes a gente recebe, que podem ganhar agora um novo lugar de, peraí, né, não deu certo isso, como eu sinto, né? O que eu penso, o que eu sinto? E aí eu vou agir em direção a isso. Então, nós adultos precisamos muito ter, né, essa clareza de que agora não adianta mais eu fazer tudo certinho pelo aquilo que eu observei deste movimento fora. Não adianta mais eu obedecer a tudo, porque no mundo adulto a gente precisa deixar a nossa marca, né, fazer as nossas escolhas, traçar os nossos caminhos, porque senão a gente, sei lá, quando a gente chega perto dos 40 anos, a gente começa a rever que, puxa, já vivi metade da minha vida, e o que eu fiz? Quem desses 40 anos de tudo que eu vivi realmente sou eu? E quem, na verdade, eu vivi em função desses olhares e dessa busca de validação e pertencimento? Então, a gente pode dizer, isso muito no meu jeito de falar, não tem porcentagem, mas é natural a gente buscar essa validação e reconhecimento, né? A gente vive isso é importante, é gostoso quando a gente é validado, quando tem esse reconhecimento. Mas qual é a medida disso? Então, a gente precisa ter essa clareza de pensar qual é a porcentagem que eu estou buscando na minha vida de validação deste outro. O quanto que eu consigo me dar sustento quando a validação de fora não vem. Eu mantenho aqui a minha ideia, sem ser cabeça dura, mas eu mantenho a minha ideia, eu sigo nisso que faz sentido para mim, que a minha alma me pede, né? Porque eu vou experimentar isso e pagar o preço dessa experiência que eu quero, né? Essa é uma questão que a gente adulto precisa estar trazendo. É fácil? Não, de jeito nenhum, não é fácil. Mas eu preciso ver, né? Eu diria que uma porcentagem legal seria 50-50, né? 50%, né? Eu espero ali um olhar do outro e o outro 50% eu sustento. Não, isso aqui é meu, né? Mas quando às vezes eu percebo que eu espero mais o olhar do outro e eu não consigo sustentar o meu olhar sobre mim, né? Aí então é necessário você se conhecer um pouquinho mais, resgatar quais são esses medos, né? O que eu estou, talvez ainda nesta postura, né, da minha criança ferida, então uma postura de um adulto mais infantil, onde eu busco tanto reconhecimento e validação fora, aonde eu sou tão obediente ou eu faço tudo, né, bem bonitinho, na verdade não como um processo de experiência e de vivência na vida, mas para ter a aprovação, né, para receber nossa, você vê bom, hein? Porque se não vem a aprovação de fora, eu não consigo sustentar isso dentro. Então, às vezes a gente chega na vida adulta com esse buraco dentro da gente, esse vazio ali que a gente só se sente preenchido quando o elogio de fora vem. E o nosso desafio é devagarzinho reconhecendo primeiro este buraco, né? E depois a gente ir diminuindo e observando quais são os fantasmas que eu tenho. Sinceramente, eu acho que esse é um processo da psicoterapia, né? É um dos trabalhos que nós psicólogos fazemos, que é justamente ajudar e caminhar com a pessoa para ela ir se separando desses traumas e desses nós e desses olhares e buscando a própria medida. Como eu disse, não tem uma medida adequada, ideal. Mas o processo de psicoterapia ele leva justamente a gente a ir achando a nossa medida na vida, né? Para que a gente possa realmente liberar aquilo que a nossa alma tanto pede. E aí a gente se lança para um propósito da nossa vida. Bom, era isso que eu queria dizer. Validação, reconhecimento dentro de uma medida está ok, fazem parte e a gente... É legal o reconhecimento, é legal quando vocês dão um joinha aqui porque curtiram o vídeo, é claro que isso é bom.
Isso incentiva, mas eu não posso viver em função disso, né? Porque se eu vivo em função disso, quando vem uma crítica, eu não quero mais, né? Ah, só não veio positivo, ou alguém disse que não gostou, eu não vou fazer mais. Então, qual era a minha motivação interna, né? O que na verdade eu estava querendo através dessas postagens de vídeo, que quando alguém vem e faz uma crítica, eu paro de postar, né? Eu posso parar de postar por outras questões, mas se foi porque eu estou sendo muito criticado, então eu não gostei, né? Então, será que aí não está a ferida da minha criança? Portanto, se você sente muito forte essa necessidade, vai buscar essa ajuda. Ou olha para as dores da sua criança. Olha para o que é que você precisa validar dentro de você. Tá bem? Eu fico por aqui. E sim, se você achou que esse vídeo fez sentido para você, claro que eu vou agradecer o joinha de vocês, porque isso ajuda com que mais pessoas possam ver esse vídeo e quem sabe, né, ajudar a se conhecer, que esse é o meu objetivo aqui com o canal. Um beijo para vocês.